meus amores! Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Marido e Mulher. Era pra falar Vida de Marido e Mulher também. Mas tá bom. E o vídeo de hoje tá bem legal, porque o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, como a gente se conheceu. Então se você gosta de vídeo assim, já deixa esse like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá? Então bora pro vídeo! É isso. Então, meus amores, e agora a gente vai começar a contar um pouquinho como a gente se conheceu. Foi uma história assim, bem bacana, do início e tal, tudo. Assim, primeiro pra explicar, gente, no dia que a gente se conheceu, eu tava indo trabalhar, eu não lembro mais ou menos que horas era, eu sei que era de manhã, né? Era 10 e pouco da manhã. Então, 10 e eu tava pouco, indo trabalhar, eu tinha perdido o ônibus que eu geralmente pegava pra ir trabalhar, então eu acabei pegando um outro que ia fazer mais ou menos a mesma rotatória, né? Então eu acabei pegando o ônibus com ele, né? Sim, nesse dia foi algo meio que inusitado. Ela saiu atrasada de casa, eu também não era pra estar ali, né, no momento, no dia. Nessa época eu ainda trabalhava como... Vai deixar papai falar? Vai. Então, nessa época eu ainda trabalhava como cobrador de ônibus, né? E, eu lembro exatamente o que aconteceu no dia. Quando ela pegou, eu tava fazendo a linha aqui da rua de cima, de casa, né? Nunca trabalhei aqui. E nesse dia faltou um colega lá e tudo, e eles me mandaram pra cá. E isso eu agradeço a Deus, agradeço a eles também aí, ó, né? Que eu encontrei o amor da minha vida, né? E nesse dia, o que aconteceu? Era 10 e pouco da manhã, ela entrou, e na época eu lembro que ela tava com o cabelo bem curtinho. Meu cabelo tava bem curtinho mesmo, tinha raspado gente. O cabelo. Eu vou deixar uma foto passando aqui pra vocês saberem como que eu tava naquela época. Nossa, não tinha 1 centímetro de cabelo na cabeça. Ah, não, tinha raspado. Tinha. Você tinha raspado não, tudo, mas velho. não tava tão pequena, você já tava grande. Tava grande aqui, não mas parecia, mas tava enroladinho assim. E quando ela entrou, foi pá! Foi bem assim mesmo. Eu bati o olho assim e falei comigo, porra! Foi essa sensação que eu tive. E outra, eu tava com fone de ouvido, né, nesse dia. Geralmente eu ia trabalhar escutando música, né, porque eu não gosto de ouvir o povo conversando no ônibus. E aí eu tava com fone de ouvido e eu achei que ele tinha falado alguma coisa comigo, né, na hora de passar a catraca. Aí eu falei com ele, hã? Aí ele olhou assim pra mim e, deu risada, não falou nada. Aí eu, oi? Aí ele, não, todo sem graça, né? Aí eu passei a catraca. Você fica sem graça quando você meio que simpatiza com uma pessoa bem de cara, assim, do nada passando. E ela passou a catraca e nisso eu percebi que ela meio que gostaria que eu tivesse falado algo naquele momento. Né? Na verdade, não foi isso, gente. É que eu, sinceramente, não vi maldade naquela hora. Eu achei que ele tinha falado alguma coisa. Com maldade. Não, mas eu não tava esperando que você falasse. Eu achei que você tinha falado alguma coisa. Por isso que eu falei, eu achei que você tinha falado alguma coisa em relação à catraca, sei lá. Não sei, porque você passava com cartão, então não sei. E como eu tava com fone de ouvido muito alto, eu não entendi. Aí eu, dei risada também, ele deu risada, eu passei a catraca e eu tenho mania de sentar sempre nos bancos da frente, né? Principalmente aqueles que... Os amarelos, isso. E aí eu sentei no banco e tava lá, indo, escutando música, olhando pro nada. Ela tava tipo a Adele, que tava o tempo meio chuvoso, ela tava lá. Tipo aquelas músicas de filme passando e a pessoa chorando lá. Aí ela me olhava. Aí, gente, ele ficava, vez ou outra, eu pegava ele me olhando, mas se eu pegava ele me olhando é porque eu também tava olhando, né? E aí, eu pegava ele olhando, os dois ficavam sem graça e a gente dava aquela risada assim, e eu virava assim, balançava a cabeça e ria. Não chegamos a nos falar nesse dia. Calma, filho. Bom, voltando de novo, né, porque o Arthur não quer deixar a gente gravar. Tá difícil, E né? é isso, meus amores, a gente ficava um olhando pro outro, dando risada. Quando chegou num ponto que eu tinha que descer, né, eu lembro que eu dei o sinal, aí ele ficou assim me olhando, e aí eu olhava assim e ficava pensando comigo, meu Deus do céu, eu nunca mais vou ver esse homem na minha vida, né? Porque sempre tá variando, pegando ônibus diferentes e nunca é o mesmo cobrador, nunca é o mesmo motorista, então eu imaginei que eu nunca mais fosse ver ele mesmo. E aí eu desci, né?
Tipo, eu lembro que ele olhou assim pra mim na hora, aí eu desci, dei risada, balancei a cabeça e continuei andando, né? Porque eu tinha que ainda andar mais ou menos uns 3 quilômetros, uns 10 minutos. Pra poder chegar no meu serviço. E aí, eu cheguei no trabalho, né? Tô tentando lembrar aqui, gente, que faz tanto tempo não, né? 3 anos atrás, assim. E aí eu cheguei no meu serviço, cheguei lá toda eufórica, comecei a contar para as pessoas que eu tinha conhecido, né, um cobrador, sendo que a gente nem chegou a se falar. E falei que eu tinha conhecido tal, que a gente não tinha chegado a se falar. Já tava fazendo planos, que eu tinha gostado dele, mas, gente, sério, não acredito nisso de... Como que eu posso dizer? Foi uma química à primeira vista. Bateu uma química, não foi amor, sabe? Não foi amor. Não foi, exatamente, não foi química, amor. Mas foi eu senti química. algo na hora, assim, sabe? E eu fiquei muito triste, porque na hora eu não tive coragem de fazer nada e eu realmente achei que eu nunca mais ia ver ele. Cheguei lá contando para as pessoas e tal, o que tinha acontecido. E aí fiquei com isso na cabeça, trabalhei o dia inteiro com isso. Aí tá certo, aí cheguei em casa, tinha uma festa, o povo chama isso de social aqui em São Paulo, né? Tinha uma social pra eu ir nesse dia, com as pessoas aqui da rua. E eu acabei indo e tal, tirei foto com as pessoas lá. Nessa época eu tava até conhecendo outra pessoa, que conhecia ele também, eu não sabia. Olha a bagunça, foi uma bagunça retada. E aí, numa dessas fotos que a gente acabou tirando, eu fui no Face olhar as fotos, né, do dia dessa social e acabei encontrando outras fotos de outra social no qual ele estava. E aí eu falei, não é possível. Aí eu peguei, abri a foto, fiquei olhando, falei, não é aquele mesmo? Aí eu fui já, sou assim, né, gente? Eu encontro a oportunidade, eu não perco tempo. E aí eu fui, procurei, achei o Face dele, acabei adicionando ele, chamei ele no bate-papo, né, no Message. Tomou toda a iniciativa aqui. Foi eu que adicionei, foi eu que chamei. E aí eu mandei mensagem pra ele, né? Eu vou deixar aqui também as mensagens que eu mandei. Inclusive ele me deu até como que eu posso dizer? Nesse dia, um pé na bunda não, me deixou num vácuo, né? Porque ele me respondeu e tal. E depois ele saiu, não falou nada comigo. E aí... eu fiquei aqui toda apaixonada. Tava ficando conhecendo outra pessoa nesse tanto tempo também. Tanto um tava de um lado quanto o outro, os dois era solteiro, então não tinha nada a ver. E aí no outro dia você me respondeu, né? Você falou que acho que teve que sair, não sei, alguma coisa assim. E aí depois que a gente realmente tava se conhecendo, ele me contou o que realmente tinha acontecido nesse dia. E foi isso, aí a gente depois marcou, isso a gente se conheceu no ônibus no dia 16 de julho, eu lembro até hoje, de 2016. E aí a gente marcou pra se encontrar em meio dessas conversas, acho que foi no dia 21 de julho, foi a primeira vez que a gente se encontrou. E a gente, acho que ficou só por aqui mesmo, né? Tipo, eu te peguei aqui, né? Uma coisa, cara, olha só como é louco. Eu fui do nada pra linha. Ela atrasou no dia e em tudo isso a gente descobriu que a gente morava na mesma rua. Isso, tem essa também, tá? A gente morava na mesma rua, assim... E nunca tinha se visto. Nunca tinha... Assim, minha família conhecia ele, né? O meu primo, que tem uma amizade muito forte com ele. E eu não sabia, eu sempre tava na casa desse meu primo, nunca tinha visto ele, que mora do lado, sabe? E pra mim, isso foi Deus. Isso foi Deus agindo em nossas vidas, porque todo mundo aqui conhecia ele, menos eu. E aí foi isso, a gente marcou de se encontrar, conversamos bastante, trocamos uns beijos nesse dia, o clima esquentou bastante, mas eu não quis que acontecesse nada. Assim, né, vontade eu tive, mas eu não quis que acontecesse. As pessoas julgam muito esse negócio, não pode acontecer, a mulher tem que se resguardar no primeiro encontro. Mas não foi esse o pensamento que eu tive num dia. Eu tinha, se eu não me engano, tinha acabado de chegar do trabalho esse dia. Epa! Nossa, parabéns. Então, eu tinha acabado de chegar do trabalho esse dia, a gente tinha marcado de se encontrar e meu horário nessa época era um horário tipo de intermediário. Eu entrava meio-dia, saía 11 da noite. Eu chegava em casa em torno de 11 e pouco, quase meia-noite. Mas a gente tinha pique, e aí, que mas aí nessa época eu não queria, gente. Eu não sei, não queria naquele dia. Porque na verdade eu queria, mas eu não queria. Vocês entendem, né? Primeiro dia, né? Ela queria e queria fazer de difícil pra falar. Não.
E aí foi Era isso, assim. a gente se conheceu, conversamos bastante. E, gente, foi algo muito legal. Eu até comentei pra ele no dia, né? Que assim, eu já entrei no carro, a gente começou a conversar. Nossa, você e tal, não sei o quê. Parecia até que a gente já tinha aquela amizade, que a gente já se conhecia, ó, há muito tempo. Foi muito legal a conversa, foi muito produtiva. A gente só se beijou mesmo, acho que foi no final, né? A gente conversou bastante. Conversamos né? bastante, assim, de um do outro. Eu tinha pesquisado a vida dele todinha já. Eu não sabia Já sabia nada. quem era pai, mãe, cachorro, onde morava, onde não Ela é morava, tipo quem FBI. ficava, onde ele estudava, onde ele trabalhava, eu já sabia de tudo, porque eu sou assim, né? E aí, a gente marcou outras vezes de se conhecer, ele encerrou o relacionamento que ele tava ficando, sei lá o que tava acontecendo, ele encerrou, e eu tava conhecendo, como eu falei pra vocês, né, no início do vídeo, eu tava também conhecendo outra pessoa que eu não sabia que era conhecido dele, e eu acabei também encerrando com essa pessoa, né? Tipo, numa boa, falei que eu tinha conhecido uma pessoa que eu gostava, que eu tava gostando, nunca tinha ficado com a pessoa, nunca tinha conversado, mas que foi algo que eu senti, tipo, foi muito forte, sabe? Por isso que eu falo que foi algo de Deus, porque assim, eu sou uma pessoa muito decidida do que eu quero. E quando eu conheci ele, assim, a gente não tinha nem trocado conversa, não sabia nem se eu ia conhecer ele novamente, se ia dar alguma coisa certo, e eu já encerrei o outro relacionamento, né? Eu falei que eu tava conhecendo uma pessoa que ele já conhecia, eu não ia falar quem era porque não era algo que tinha como dar certo, eu não sabia se ia dar, então não tinha por que eu falar, né? Também a vida era minha, então não tinha por que eu falar. E aí, pronto, encerramos. A gente começou a sair mais vezes, se conhecer mais, e acho que uns 3 meses que a gente tava assim nesse se conhecer, né? A gente veio realmente namorar. Eu lembro que eu ia pedir. Foi uns 3 meses. 3 meses não. Não foi? 3 meses você já tava na casa da minha mãe. Não foi uns 3 meses? Foi, a gente começou Não, mas a gente ficou. A gente ficou, Ó, acho que por um mês. Ficou então. um mês, ficando, se conhecendo. Só se conhecendo por um Aí, mês. O que acontece? Eu lembro que eu ia pedir ele namoro. Eu tava com amizade e- com a irmã dele, né? E aí eu queria pedir ele namoro, perguntei pra irmã dele, assim, pra ela me dar umas dicas e tal, se eu pedisse ele namoro, será que ele aceitaria? E sabe o que ela foi fazer, gente? Ela foi falar pra ele. Ela perguntou assim perguntou pra ele. Ah, se alguém te pedisse namoro, você aceitaria? Eu falei, ó, nem vem, já manda quem vai pedir, parar com essas ideias. Eu cortei na hora, chegou lá, ela já... E aí ela... Eu não lembro se foi ela que falou. Não, foi tipo ele. assim, eu se só ela sei te- que ele descobriu e não ia dar certo, então eu desisti. E aí uma vez a gente marcou de ir pra pizzaria, né? Eu, ela, o marido dela também, que ela tava conhecendo na época. E aí a gente foi pra pizzaria nós 4. E lá na pizzaria ele acabou me pedindo namoro e eu aceitei, e foi aí que tudo começou, né? Mas foi muito rápido também, gente. Foi, como ele falou, que foi com uns 3 meses já tava morando com a mãe dele, né? Eu lembro que foi em julho, no mês de outubro eu saí do meu serviço, né? E foi nesse mês, no final do mês, pra começo de novembro. Outubro? Depois de outubro é novembro, né? E no começo de novembro eu fui morar com ele, a mãe dele, que a mãe dele começou uma reforma na casa dela, não né? foi tipo morar. O que acontece? Foi Tem um assim, tempinho. a gente tava ficando e tal, aí ela ia dormir lá em casa, um dia outro e tal. Aí minha mãe decidiu fazer uma reforma na casa. Nisso, o que acontece? Tava eu e meu tio lá reformando e minha mãe ia trabalhar e não tinha quem cozinhasse, fizesse, que eu não tinha como eu parar. Aí eu mandava mensagem pra ela, tem como você vir aqui dar uma força pra gente? Fazer um almoço e tal. Aí nisso ela foi o primeiro dia, aí gostou de estar lá com a gente, aí foi 1, 2, 3, daqui a pouco passou 3 meses lá. Foi, a gente eu fiquei um tempinho lá, tipo, se eu fui no início de novembro, a gente saiu de lá no mês de março. Eu lembro que a mãe dele tirou férias em fevereiro, né? E ficou só eu e ele cuidando da casa. E ela tinha um cachorrinho na época, né? E eu fiquei lá. E daí. Esse cachorrinho aqui, ó. Tá até na foto, gente, Olha mas lá, não dá pra focar. Essa foto aqui foi quando a gente tava se conhecendo. Foi. Olha lá o cabelão dela. E aí. Enfim. E agora a gente vai falar a parte de como que a gente foi morar junto, né? Ele quer falar, gente. Eu quero falar, quero contar toda a verdade pra vocês aí, que tipo, eu fui pressionado. Tipo, não tinha outra saída. Eu ia morar junto, eu apanhava. Brincadeira. Foi assim, quando a gente foi... Na época eu era cobrador ainda, né? E tipo, eu não me sentia estruturado pra, tipo, morar junto com alguém. Mesmo
que eu sentisse algo muito forte. A gente tinha uma ligação muito forte, tem até hoje. Então, quando ela me falou, vamos sair daqui, vamos procurar um lugar pra gente morar junto, eu meio que me senti... eu falei, pensei comigo, porra, como que eu poderia resolver isso? A gente mora junto, sendo que o meu salário, na época, não dava pra... poderia até dar, mas às vezes você... como a gente era solteiro, no caso, eu gastava um pouco mais. E estávamos também no início, né? Ele tinha muitas dívidas, eu tinha muitas dívidas. E foi bem complicado, assim, no início. Porque a gente também não tinha nada. Não tinha nada. E tipo, a gente tinha uma cama de solteiro. Tinha a cama de solteiro e o guarda-roupa dele, né? Que ele tinha já uns 5, 6 anos esse guarda-roupa. E aí foi tudo que a gente tinha pra morar, era isso. Na época, ele tava com ação lá na justiça por causa do último serviço dele, que deu um problema. E já tinha 3 anos, né, essa ação. E aí, na época que a gente decidiu morar junto, como a gente falou, a gente não tinha nada. E foi Deus mesmo, porque a ação saiu bem no mês que a gente queria mudar, né? E a gente conseguiu uma casa, assim... 2 baratinha, né? Não era barata pra mim que tava desempregada, pra ele que a gente tava totalmente apertado. Cheio de dívida. E aí começamos com a mãe dele, sei lá, gente, eu sentia que ia dar certo, né? Por mais que eu tivesse desempregada, só ele trabalhando, a gente com todas as nossas dívidas, eu sentia que ia dar certo, porque a gente tinha força de vontade de querer as coisas. Sempre tivemos e temos isso até hoje, né? E aí fomos morar, conversamos com a mãe dele, fomos morar só com o colchão mesmo de solteiro. E o guarda-roupa. E aí eu tive uma ideia, né, de fazer o nosso chá de cozinha, chá de casa nova, enfim. Eu tive uma ideia e convidei, né, nossos familiares, alguns amigos próximos. E, gente, deu muito certo. Deus abençoou. Demais. A gente ganhou... minha sogra deu fogão novo pra gente. A tia dele deu um micro-ondas novo pra gente. A gente também tinha uma geladeira. Na verdade, ele tinha uma geladeira bem pequenininha, né? Que ele já chegou a morar sozinho, não deu certo. E essa geladeira tava parada na casa da avó dele. Então, a gente pegou essa geladeira pra usar, né? E aí, a gente ganhou... com o dinheiro que saiu da ação, a gente conseguiu comprar o nosso armário. Conseguimos comprar a nossa cama box, né? A única coisa que a gente comprou, que a gente passou acho que uns 15, a gente passou uns 20 dias dormindo primeiro, nela. detalhe, a gente comprou só o box da cama e colocava o colchão de solteiro em cima e colocávamos uns edredom, né, pra poder amortecer na hora de dormir. Só e a que gente dormia, não deu muito certo. A gente tirou o colchão e dormiu no box, no outro dia acordava todo quebrado. Todo quebrado. A gente passou uns 15 dias dormindo, porque a gente tinha mandado fazer o colchão, né, a gente encomendou conforme nossos gostos. E foi uns 15 dias pra esse colchão chegar, né? Então a gente passou uns dias ainda dormindo no box e só com o armário mesmo. Essas coisas que a gente ganhou. Mas olha, foi uma benção, porque... a gente não tinha nada pra morar. E assim, no mesmo mês que a gente decidiu morar, Deus providenciou tudo. Aí foi com isso que a gente foi morando. A mesa era uma mesa de plástico da Tramontina que a gente usava. Os banquinhos também eram da Tramontina. Era bem simples, gente, mas era tudo com muito amor. E aí, nessa época, eu acabei engravidando. Na verdade, a gente esqueci, gente. Volta tudo aí de novo.